Vamos fazer um mata-mata, então, de alguma forma injustiçados, ou que muito se fala que são jogadores injustiçados que tiveram pouca chance da seleção brasileira e tal. E aí não é só com o Tite, tá? Mas é dos últimos anos aí. Bota aí as possibilidades e o mata-mata que a gente vai fazer aqui para ver quem é o mais injustiçado de alguma forma. Bruno Henrique do Flamengo contra Bruno Henrique do Palmeiras. Dudu do Palmeiras contra Everton Ribeiro do Flamengo. Fábio do Cruzeiro contra Gabigol do Flamengo. Luan, aí eu acho que é o Luan do Grêmio ainda, sim, né? Mas ali com a camisa do Corinthians, porque agora tá no Corinthians, contra o Vanderlei, que hoje tá no Grêmio, mas injustiçado como goleiro do Santos. Vamos começar com Bruno Henriques. Quem é o mais injustiçado dos dois Bruno Henriques, o do Flamengo ou do Palmeiras? Bom, aí uma questão óbvia, né? O do Palmeiras não foi chamado, e quando seria ele estava lesionado ou nessas convocações restritivas. O Bruno Henrique do Flamengo teve mais chances. O Bruno Henrique foi talvez o segundo, talvez não, para mim foi o segundo melhor jogador do Brasil em 2018, perdendo justamente para o Dudu. Em 19, o Bruno Henrique foi o melhor jogador do Brasil e da América, e com uma concorrência talvez até mais qualificada. Não que o Dudu de 18 não tenha sido brilhante, mas tudo que fez o Flamengo e o Gabriel Barbosa também, né? Então, assim, o Bruno Henrique, por ter tido poucas chances, do Palmeiras passaria, porque o Bruno Henrique está tendo as chances dele no Flamengo e já as tinha antes, né? Então, por esse critério, seria isso. Só rapidinho, e não é só porque é nossa colega e não é só porque eu escrevi o prefácio, mas tem um livro maravilhoso que é o 100 Copa, da nossa Clara Albuquerque, que fala da história toda, jogadores brilhantes que não tiveram oportunidades na seleção brasileira em Copas do Mundo. 16 ou 17 o livro. Por aí. Você é Bruno Henrique e Palmeiras, então. 16. Bruno Henrique Palmeiras, pra você, Marco. Bruno Henrique do Palmeiras, porque não foi chamado. Pra você, Jorge. Acompanha o relator com as questões de lesões, enfim, isso tudo dificultou demais o Bruno Henrique do Palmeiras. Eu acho que o Bruno Henrique não teve injustiça, porque primeiro o ano dele muito bom no Santos, ele começou a explodir, ele até ia ser chamado, mas já estava ali na reta final de não rolou. No ano seguinte veio uma lesão gravíssima, que o cara basicamente não jogou. Então, assim, não é, ele estaria no ciclo, eu acho, o Bruno Henrique. E hoje tá, né? Talvez ele fique sendo chamado de forma recorrente aí. O Bruno Henrique do Palmeiras, eu acho que tem um momento... Mas o Bruno Henrique do Palmeiras, ele não teve, assim, uma grande temporada de nossa, merece convocação? Sim, a de 18, até a questão que o Flamengo até antes falava de outros nomes interessantes na função também. Mas também ele jogou com o Tite, né? E o Tite o conhece também. Não estou dizendo que porque jogou tem que convocar. Não, mas o Tite conhece, nessa prateleira aí mas pra votar, porque pô, eu não escolhi quase ninguém. Eu acho que ninguém foi injustiçado, entendeu? O tema tem isso. Assim, por exemplo, Alex na Copa de 2010, ok. Esse eu acho que foi Dirceu Lopes na Copa de 70, certamente. Pra mim, o mais injustiçado da história da seleção que eu vi foi o Alex. Sim. Porque, assim, pra mim, o Filipão fala até hoje sobre isso, mas eu acho, ele pode, na minha frente, olhar no meu olho e falar, cara, eu acho injustificável. O cara jogou com você, ganhou Libertadores com você, o ciclo pré-Copa de 2012, ele tava jogando uma barbaridade, inclusive com o Luxemburgo, e aí, assim, pica uma brecha, você chama o Ricardinho, porque fazia outra função e... Nisso eu até entendo. A chance era dele, cara. A chance até pelo Djalminha, que não pôde pela cabeçada, era pra ter o Alex já tá pela lógica, não tem como. Bruno Henrique do Palmeiras, então, aí passa entre os Brunos Henriques. Dudu, do Palmeiras, ou Everton Ribeiro, do Flamengo? Começa com você, Formiga. Cara, eu vou, assim, discordando do termo, eu vou no Dudu, porque o que acontece? O Everton Ribeiro, 2013, 2014, ele pega uma época também muito complicada para ele ir, porque, assim, tava chegando a Copa. 2014, esquece, porque tá no ano da Copa. E 2013 era o ano do Everton Ribeiro. Em um ano também você falar, ele vai entrar aqui nessa brecha, seleção brasileira no meio do ano tinha ganho a Copa das Confederações, ninguém tava dando brecha para ninguém também. Então, assim, ele ia barrar quem ali? Eu acho que não era injustiça, nem tinha esse clamor pro Everton Ribeiro e tal, porque ele ainda era uma consolidação. Eu acho que o Dudu, ele até poderia ter tido brechas, não como titular, mas tá ali. Porque acho que não como titular, mas como convocado, chance de estar lá. Eu entendo a função, por exemplo, entre o Juliano e o Dudu, cara, esse cara é o melhor jogador do Brasil, durante 2 anos foi ele. Será que não dá pra eu abrir mão aqui pro Juliano ou pro Tyson? Apesar de entender, eu entendo todas as não convocações aí. Sim. Mas eu acho que nesse caso é o Dudu. O Jorge? Eu entendo todas as dificuldades concorrenciais aí nos dois cenários, mas acho que o clamor pelo Dudu, pelo Everton sequer existiu, e pelo Dudu fazia sentido existir uma cobrança por um cara que era o principal jogador do país naquele momento, né? Então, também tem muita dificuldade, porque acho que as situações são muito parecidas, acho que o termo injustiçado
para Sim. grande maioria aí pode soar exagerado, mas enfim, nesse caso eu voto no Dudu. Muito bem, então Dudu entra. Dudu também seria o seu voto, Maurito? Olha, essa, Tainá, poderia ser até a final. Eu acho que o Everton Ribeiro teve menos chances pelo talento porque ele já fez, mas é tudo isso que o Mas Fluminense agora sempre- ou lá 13, 14? Não, mais 13, 14, mesmo agora também. Enfim, um externo desequilibrante e tal, enfim. Agora eu acho que o Tite faz tá bem função de também, experiência. Porque o Tite gosta dele. Essa poderia ser o final, o Everton Ribeiro e Dudu, mas o Dudu, assim, cara, de 2015 pra cá, ou mais ainda, de 16 pra cá, é o cara que mais fez, se não o que mais fez gol, é o cara que mais passa pra gol deu, o que mais sofreu falta, que também é um ponto interessante, fundamental o 18, o segundo melhor pra mim 16, 2 títulos, enfim, eu acho que o Dudu tá nesse nível e quase não teve chance na seleção, então eu fico com o Dudu também. Jorge, eu vou abrir essa com você. Fábio, goleiro do Cruzeiro, ou Gabigol, atacante do Flamengo? Essa eu acho bem fácil. Também. Talvez o duelo mais fácil aí. Porque não dá pra gente colocar o Gabigol na categoria injustiçado, porque o Gabigol teve alguns problemas de postura, né? A passagem pela Europa que não foi como ele projetou, como ele imaginava, e no melhor ano da carreira, que foi 2019, ele chegou a ser lembrado para a seleção brasileira. E o Fábio, assim, goleiro é uma situação muito específica, você tem a condição do terceiro goleiro, do cara que é levado para ser testado, para ser observado muito mais ali no dia a dia e tal, e nem isso o Fábio conseguiu ter com regularidade, com a frequência que merecia, dado todo o seu ciclo no Cruzeiro. Então, acho que o Fábio... Não vou antecipar votos, não. Nesse duelo é Fábio. Mauro. Assinando embaixo tudo o que falou meu nobre colega, Obrigado. o Gabriel que criou essa situação. Ele tá ali, O Gabriel, pra isso, você dizer isso, é pelo comportamento, a falta de chance dele na seleção brasileira? Informação, sim. Informação sim, mas deveria? Tá Não, tanto é que já melhorou e que já está tendo oportunidades e deverá ter. Mas dizem que, em parte, o Fábio também. O Fábio, eu falei exatamente isso, o Fábio também tem isso, mas mesmo assim, e não querendo do sacanear, e outro lado, né? já sacaneando um pouco, quando o Alex, no gol do Flamengo, na final da Copa do Brasil, e é o único goleiro da história do futebol mundial que é excessivamente cobrado por não defender pênaltis numa final de Copa do Brasil, na casa do aniversário e tal, quando você saiu o Fábio, entrava o Alex, eu falava, cara, não é possível nesta meta, eu não estou falando nem para aquele desempenho naquele momento. Esse cara tem tido 2 convocações para a seleção brasileira nesses últimos meses, na época, e esse aqui não tem tido O Alex, que você fala, o Alex Muralha, O Alex. que hoje está no Curitiba. Exato, e tem muito bem. Bem, Sim, foi sim. bem na Série Aliás, B, é foi aquela bem no coisa do acesso. apelido, cara, se ele fosse só Alex, ele não seria ter comprado, né? Enfim, mas é uma outra questão semântica que não é o caso, eu não vou ser Mauro Debetting, porque a numerologia me falou que é melhor como Sandra Dessá e nem Núbia Oliver, se bobear, qual o seu nome é a Jora e como se escreve? Ela não sabe, mas enfim. Então, mas Fábio, para não ir muito além do voto. Formiga? Eu também vou votar no Fábio, mas Tá. eu não acho que essa é lavada, não. Porque, assim, o Gabriel, eu entendo que ele teve alguma chance, mas eu acho que ele ficou queimado muito rápido, nunca tendo jogado mal no Brasil. Ele teve lá o arranhão dele na Europa, mas isso foi uma condenação. Porque em algum momento o Gabriel foi titular da seleção brasileira e as pessoas achavam ele até melhor que o Gabriel Jesus. Naquele momento ele teve a primeira chance. Tá. Eu acho que ele foi queimado de uma maneira desproporcional. Eu acho que tinha um exagero bem grande ali. Também. Na Na exaltação. comparação de Gabigol com Gabriel Jesus, Tá. no que se falava de Gabigol na seleção olímpica, Mas eu também vai acho que... ser o principal jogador. E não foi. Mas eu também acho Passou que teve uma longe. depreciação muito Longe rápida. disso. Ele foi Eu acho incinerado que e foi incensado muito forte. Foi tudo muito 880. E Entendi. o Fábio, eu vou dar o voto, mas eu deixo o asterisco, porque o que acontece? Você tem numa equação as variáveis e a constante. Aí muda o resultado, certo? O Fábio, ele é a constante aí. As variáveis são os treinadores. Não é possível que você tenha tido... Eu tô por baixo aqui, eu tô lembrando de Mano, Dunga, Cara, Filipão... na boa. Você tem ali uns 4 ou 5 treinadores, ninguém Nenhum. conseguiu olhar que esse cara merecia chance. Então, assim, é uma injustiça coletiva. Por isso que eu tenho uma séria dificuldade com relação a esse termo. É igual o Neto, quando ele se diz injustiçado na seleção. O Neto se diz injustiçado na seleção e ele vai Na Copa de arrebentar. 90. Só que ele só arrebenta Depois pós-Copa da Copa de de 90. E no ciclo de pelo menos 4 treinadores, ninguém olhou pro Neto com uma unanimidade que ele se via. Então, tipo assim, tá todo mundo errado? Vale o questionamento. Fica aí o questionamento pra todo mundo. Eu não se tô com perguntar. preguiça de responder. Fábio- Mas você ia responder? Não, sobre isso. Eu acho que, sim, tem isso, a gente já ouviu também, mas eu acho que mesmo assim não era para ele não ter tido tão poucas oportunidades.
Quase Não, nenhuma, tu concorda, Fábio. eu só quis Tá. deixar o asterisquinho Não, ali, sim, porque... sim, isso é um fato. E até acho que, inclusive, vamos falar do Vanderlei, eu teria colocado o Diego Alves no lugar do Vanderlei. Tá. Então, Mas, enfim, a gente pensou nisso, mas é Imagina. que eu acho que o Diego Alves teve mais chances do que o Vanderlei. Tá bem, o critério. Luan ou Vanderlei, Mauro? Interessante. Eu botaria Diego Alves, se fosse Diego Sim. Alves contra Vanderlei, Diego Alves contra Luan. Cara, o momento do Luan, 18, e assim, entendo porque ele não foi para a Copa. Eu teria levado o Luan, não teria levado o Tyson, mas a questão de escolha, questão tática, questão de um monte de coisa, intensidade, enfim, compreensível e tal. Então você pensa, pô, o cara deixou de ir para uma Copa do Mundo e ele tinha sido 6 meses antes o craque da América e tricampeão da América pelo Grêmio. Eu acho que eu voto Luan, mas assim, ok, pelo fator Copa que pesa mais, que a gente falou do livro da Clarinha, que tem o Alex, Dirceu Lopes principalmente na Copa de 70, Servílio e Djalma Dias na Copa, e Carlos Alberto Torres na Copa de 66, enfim, tem vários. Mas assim, eu penso que o fator Copa me faz votar no Luan. Pra você, Jorge, Luan ou Vanderlei? Eu acho que a infelicidade temporal, né, foi o grande problema aí do Luan, porque ele não participa do ciclo e estoura muito em cima do ciclo para a Copa e é muito difícil, né? Eu lembro muito do clamor por Ganso e Neymar em 2010, enfim, e o espaço muito curto e garotos que não Ainda participaram mais de curto todo o naquele ciclo caso, do Dunga, né? naquele caso ainda menor. Mas ainda para mim mais injustificável não terem ido. Eu também Porque acho que eram mais cabia. diferentes também. Enfim, Sem dúvida. mas entendo essa linha argumentativa, né, de quem não quis levar o Luan. E o Vanderlei, eu volto à situação do goleiro, que é uma situação diferente, são 3 goleiros geralmente convocados. O Vanderlei teve uma sequência muito forte, muito positiva do Santos, que o credenciava não a ser titular da seleção brasileira. Não creio que o Vanderlei tenha chegado a esse estágio, mas ser ao menos lembrado. Acho que pegar o que o Vanderlei pegou e não ser sequer lembrado, o Tafarel teve lá do Santos, acompanhou de perto, foi visitar. Gosto, né? Eu não vou discutir com o Tafarel. E não levou. Enfim, foi ele que levou o Alex. E o Tafarel apostou no Alisson, por exemplo, e que deu muito certo. Enfim, mas eu acho que o Vanderlei, por tudo que pegou, sabe, deveria ter no currículo uma convocação para a seleção brasileira. Então é Vanderlei pra você. Então, Formiga, decide. Eu sempre achei essa história do Vanderlei muito supervalorizada e acho que ano passado veio a resposta com o Sampaoli. O Everson assumiu e manteve o nível, Mas não teve perda nenhuma. Muito pelo perfil que é diferente, né? Do jogo com o pé, de ter outros recursos. Mas a seleção E se encaixavam mais na ideia de jogo do São Paulo. Mas a seleção, que é a primeiríssima prateleira e joga um futebol moderno, ou se exige isso, aquilo era necessário. Não dá pra ter na seleção um goleiro que não tem menor noção de como sair, não tem como. Pô, o Cássio é convocado. Isso, Não, ele é essa é a convocado, questão, mas eu o acho. Cássio é convocado. Mas E o Cássio agora está trabalhando. melhor do que o Vanderlei. Eu tenho Olha. dúvidas. Não, eu não tenho... Mas vai ter que jogar melhor, A inclusive, briga é agora. ruim no caso. E vai ter que jogar melhor agora. E outra, aí na hora da disputa, você tem o Cássio, pra mim, tecnicamente é melhor que o Vanderlei, sempre foi. Concordo. E era de confiança do Tite, então eu acho completamente compreensível. E o Vanderlei tá aí, o Sampaoli brigou com um cara que era ídolo e tal, que eu acho que tinha um contexto pra ele ser ídolo. O Everson foi lá, a saudade é zero. Mas assim, a gente Porque viu... o Everson entregou, ele Exato, preencheu a lacuna. ajudaria, mas- A gente viu o Tite em várias convocações, convocando meninos, convocou o menino da Ponte Preta, convocou o menino do Flamengo. Eu discordo totalmente Também desse não, critério. também não concordo. Totalmente. Acho que não é o Totalmente. caso. E aí não cabia você levar como terceiro goleiro É que eu um acho cara assim, do Santos, da Série A do Campeonato Brasileiro, no melhor Pode momento ser. da carreira, pelo menos uma convocação, Só que aí meio que sabe? Se mendigando... essa convocação de meninos não é justamente pra acabar com essa polêmica. Pode ser. E aí você tem Porque os dois lá, Alisson e Ederson, Não as vão pessoas dar brecha. discutam. Não, Não discutem. mas eu Né? não Mas gosto. tem o Hoje terceiro não goleiro. discutem, porque no começo tinha gente achando que o Alisson estava lá, era um bizarro, que o Ederson, que é Ederson. Hoje todo mundo pianinho. Porque os caras estão aí, os 2 melhores goleiros da Premier League, então a galera segura a onda bem. E ainda assim criticam absurdamente os dois. Agora aqui no aí Brasil. eu vou no Luan, porque assim, Luan. eu acho que ao contrário do Vanderlei, o Luan de fato foi, em algum momento, o melhor da sua função e poderia ter, apesar de entender que a seleção não jogava com aquela função, não tinha aquele cara ali o 1 do Renato, não tinha na seleção do Tite, aquele lugar ocupado por outros. Né? Ou pelo Neymar, ou pelo Renato Augusto, ou pelo Paulinho e tal. Então atrapalharia. O melhor Luan não serviria à seleção, eu entendo. Mas acho que entre os dois... Entre os dois, você vai de Luan. Eu vou de Luan aí. Tá, então já abre aí com Bruno Henrique e Dudu. 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 É. Muito bem, rápido e rasteiro. Puro e simples, que eu acho que o Dudu foi melhor mais tempo. O Dudu é o que ele fala, ele tá sempre entre os melhores do campeonato e acho que nas últimas 4 edições, em 3 ele foi o líder de assistência. Vai ser Dudu 3-0? Eu acho que vai.
Meu voto é do Dudu também. Pelo Eu acho que o tempo, Dudu ia até o fim. pelo longo tempo em que ele foi e ainda é. continua sendo o principal jogador do Palmeiras e foi, em alguns anos, o principal jogador do futebol brasileiro. Pra você também, Maurito? Dudu. Então, Dudu. Tá, então Dudu Não se já discute. está aí. Então, do outro lado, Jorge, Fábio ou Luan? Fábio. Já dei a entender no meu voto anterior que o Fábio iria longe na minha votação. Pra você, Maurito. Dúvida alguma do Fábio ter vencido o Gabriel Barbosa e muitas dúvidas em relação ao meu voto no Luan. Então, Ou Fábio seja, fácil. Fábio fácil. contra Dudu. Ô, Formiga, você também iria de Fábio aí? Fábio, Dudu e Luan? Com os mesmos asteriscos da maneira anterior, acho que o chaveamento do Fábio deu uma favorecida. Ele vai chegar na final, mas... Muito bem, então fica a final entre Fábio e Dudu. Você me permite Jogaram abrir a juntos. final? Acho que sim, E já porque no tá, caso o meu voto já está encaminhado, porque assim, na cara. nós estamos falando de dois caras longevos, no alto nível, né? Em sequências muito longas e muito boas. Identificados com os clubes. Muito identificados com os seus clubes e o Fábio com uma regularidade ainda maior, com anos de nível muito alto no Cruzeiro e com todas as peculiaridades da posição, de você poder convocar pelo menos um terceiro goleiro, de dar essa sequência, de ser uma disputa menos complicada do que a disputa de um cara da posição do Dudu, pensando num reserva, né? Enfim, então o meu voto é Fábio. Formiga. Eu vou empatar a bagaça aí, que eu vou no Dudu, até porque assim, eu falei, né, eu tenho vários asteriscos para esse sentimento de injustiça do Fábio, porque como eu falei, ele passa por vários treinadores, e aí é como se a gente estivesse falando de uma injustiça coletiva, né? O Dudu basicamente é uma parada do Tite, que eu entendo, eu acho que existe um contexto, mas ele de fato em algum momento foi o melhor goleiro, o melhor jogador do futebol brasileiro, ou o mais importante. O Fábio tem uma disputa, ou sempre teve, com outros caras, já teve com o Rogério Ceni, já teve com não sei quem. Os goleiros é muito alto. Eu acho tecnicamente E é um só que joga, né? o Cássio o melhor do que o Fábio, aquela disputa Fábio e Cássio pra mim, o melhor Cássio sempre foi melhor que o melhor Fábio pra mim. Tá. Então eu vou no Dudu. Maurito, Pra mim, o melhor decide o Fábio... bagaço. O melhor Fábio, pra mim, é melhor que o melhor Cássio. Ah, é? Você também, num Jorge? nível, Sem dúvida. E num nível altíssimo. Sem Assim, dúvida. mozzarella ou 4 queijos, tá? Só para deixar claro, né? Qual é o melhor? Então, depende da mozzarella. Se for 4 queijos da marguerita, mas normalmente é Nossa, mozzarella. queijo é muito melhor, mano. Depende. Enjoa. Mas né? enfim, o Fábio passou em nível para você falar, pô, pode ir para a seleção. Finalzinho do Parreira, talvez não. Mas do Parreira para cá, você teve Dunga, Mano, Filipão, Dunga e Tite. Todos com Duas suas vezes questões. Dunga. Tal. Então, assim, não são tantos. Mas já você ouviu e muitas vezes fala, por quê? Enfim, vamos lá. E assim, aí o Dudu acaba, nesse caso, não ganhando, já falando quem vai ganhar, porque em 2011 não tinha como, o Dudu estava começando ainda no próprio Cruzeiro e estava indo para o Dinamo de Kiev, embora já tivesse sido muito importante na conquista do Mundial Sub-20, seleção brasileira. Em 2011 a gente já falava, pô, o Fábio merece, 12, Fábio merece, 13, Fábio merece, 14, PQP, por que o Fábio não tem pelo menos uma chance na seleção? 15, pô, ainda merece, 16, pô, bicampeão 17, 18, velho. Fábio merece, Fábio. Então, o Fábio é o vencedor do nosso mata-mata de jogador brasileiro mais injustiçado na seleção brasileira nesta década. O goleiro Fábio do Cruzeiro, e esse, por muito tempo, foi um grande questionamento. Toda a convocação que vinha, mas e o Fábio? Mas e o Fábio? Mas eu confesso que o Dudu também. Achei que ia acabar por aí, porque o Sim. Dudu, nos últimos anos, toda a convocação. E E o muito Dudu? pouco convocado. Por que o Dudu não tá? E jogando muito bem no Brasil. E jogando muito bem no Brasil, de fato, sendo decisivo para conquistas de campeonatos. Além de jogar bem, né? Claro. Sendo decisivo para conquistas, que eu acho que é bem importante. Então tá aí, Fábio, o vencedor da nossa brincadeira aqui, do nosso mata-mata. Isso é sério, não é brincadeira não. Mais injustiçado. É a nossa estafeta, como diz o Olê? Isso. Nossa estafeta, nossa gincana, brincadeirinha aqui de jogador mais injustiçado.